Gênesis 9, de 1 a 17. Vocês acharam? Vamos ler a palavra de Deus para a pregação da palavra do Senhor. A palavra de Deus que diz assim. Gênesis 9, de 1 a 17. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estava com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens. Todos os que saíram da arca com vocês, todos os animais, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês, e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Pai querido, mais uma vez pedimos que o Senhor abençoe este momento da pregação expositiva da sua palavra, para que o Senhor abra os nossos corações para entendermos a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, oramos em nome de Cristo. Amém. Talvez quando você olha para a realidade deste mundo, para a maldade que existe nessa terra, para tantas coisas ruins que acontecem, talvez uma das suas dúvidas, como já foi muito da minha dúvida, é por que as pessoas permanecem vivas? Por que há tanta gente má neste mundo e ainda assim, muitas vezes parece que a pessoa até mesmo prospera, mas a pessoa, o foco é que a pessoa permanece respirando, permanece viva e parece que muitas vezes Deus não faz nada. Parece que nada de mal acontece com a vida daquela pessoa. No entanto, olhando para nós, olhando para o meu coração, para o seu coração, para a sua vida, o que faz com que você permaneça vivo? Sendo que nós somos tão pecadores e corruptos quanto aquelas pessoas antes do dilúvio. Nós somos tão maus e tão corruptos e tão pecadores quanto eles. O que faz, então, com que a gente permaneça vivo e não seja simplesmente condenado de uma hora para outra? Por que Deus simplesmente não acaba com a humanidade da mesma forma como fez anteriormente? Por que Deus não nos mata logo com, por exemplo, talvez esse foi um dos nossos pensamentos, com o vírus na pandemia? Por que Deus não exterminou toda a humanidade de uma vez só e acaba com todo o nosso
sofrimento. Talvez a nossa pergunta é, será que nós devemos continuar confiando em Deus? Será mesmo que Deus vai continuar sendo bom? E se de repente a gente está crendo aqui fielmente em Deus para a nossa salvação, mas será que depois da morte, realmente, será que Deus vai cumprir a sua palavra de que vai nos salvar por meio do sangue de Cristo Jesus? Nós podemos confiar também que Deus vai trazer a sua salvação e não nos condenar junto com os ímpios? E se de repente Deus mudar de ideia e acabar com toda a humanidade? E se Ele mandar outro dilúvio, ou uma outra doença, ou um outro vírus, e acabar com todos nós? Deus não tem o poder de fazer isso? Sim, Deus tem o poder. E o que garante que Deus não vai mudar de ideia e simplesmente acabar com a gente? Será mesmo que esse Deus realmente é bom, como dizem? Eu sei que são tantas perguntas, talvez a gente esteja até confuso com essas perguntas, mas o foco aqui é pensar no que garante que Deus seja misericordioso e bondoso e cumpra a sua promessa que fez conosco por meio do sangue de Cristo Jesus. Versículos de 1 a 7, há tantos detalhes que a gente poderia estudar mais profundamente aqui, principalmente sobre o sangue, que daqui a pouco a gente vai ver o que é esse sangue. No entanto, a gente vai tentar olhar mais para o contexto geral do que o texto está nos trazendo aqui. Mas versículos de 1 a 7 nos mostra então que Deus ele é o protetor da vida. Deus ele é o protetor, e essa lei que ele coloca aqui, essas ordens que ele coloca aqui não eram meras leis, mas eram leis para mostrar, regras para mostrar, e assim como ele reafirma essas leis na lei de Moisés, na sua lei, mais tarde lá em Êxodo, essas regras que Deus coloca aqui ao homem são para lembrar que ele é o protetor da vida. Deus, ele ama a vida, ele reafirma algumas coisas e coloca coisas a mais aqui para lembrar então que ele é quem protege, é ele quem dá e quem tira a vida. Versículo 1 diz que Deus então, lembrando o contexto aqui, né, acabou o dilúvio, Noé e os seus filhos saem da arca, e sua esposa e a esposa e seus filhos saem da arca, e então Noé ele faz um sacrifício ao Senhor, e depois desse sacrifício, depois de eles saírem da arca ali, depois do dilúvio, Deus então chega para Noé e reafirma coisas e conversa com Noé neste momento. O texto diz que Deus abençoa Noé e os seus filhos e diz: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A mesma ordem que ele deu para Adão e Eva, lá em Gênesis, a mesma ordem ele dá para Noé, reafirmando que essa ordem é uma ordem universal, é uma ordem para toda a humanidade, é uma ordem para mim e para você, que nós também devemos ser férteis, multiplicar e também povoar a terra, multiplicar e criar mais seguidores e cuidar de mais seguidores de Cristo Jesus. Então, o versículo 2 diz que todos os animais da terra, Deus está dizendo que esses animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Deus então dá este poder ao homem, possivelmente reafirma esse poder, não é que a partir de agora eles temerão, mas reafirma isso, dizendo que o homem terá domínio sobre todo tipo de animal. Novamente, dizendo o que ele disse para Adão e Eva, que nós teríamos o domínio sobre todos os tipos de animais, assim como nós temos hoje. No entanto, Deus acrescenta algo aqui, dizendo que agora a carne seria, então, o complemento do alimento para o homem. Há uma discussão aqui sobre esse texto, dizendo que possivelmente, no versículo 3, né, que diz que tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como Deus deu os vegetais, agora Ele está dando a carne. Há uma discussão sobre esse texto,
alguns teólogos dizem que, na verdade, as pessoas já comiam carne, mas Deus está agora permitindo. Então não era que as pessoas não comiam carne antes do dilúvio. Possivelmente elas já comiam, mas Deus ainda não tinha autorizado. E a partir de agora Deus está dizendo, olha, eu vou dar os animais para vocês, para Noé, e vocês vão comer carne, e essa carne não será mais em pecado. Agora o alimento de vocês, que é a carne, o complemento, não só mais vegetais, mas agora a carne, essa carne servirá de alimento para vocês, ela vai ser santificada, e vocês podem agora se alimentar dela. No entanto, então assim, aqueles que alegam, né, que nós devemos ser vegetarianos, nós não podemos comer carne porque comer carne é pecado, esse texto já nos mostra que não, que Deus permitiu que nós comêssemos carne. Então aquele churrasquinho que a gente faz, que é maravilhoso, não é pecado, tá bom? Na verdade, Deus se agrada muito que a gente coma uma carninha aqui e ali, principalmente se for bem mal passada. No entanto, há uma regra que ele coloca aqui no versículo 4. E essa regra nos confunde muito, é uma grande discussão. Ele diz, não comam carne com sangue. Por que não comer carne com sangue? Porque o sangue é vida. O sangue é vida. Uma pessoa sem sangue, ela simplesmente morre. E traz então uma discussão sobre o que seria esse sangue ser vida. No entanto, o que Deus está colocando aqui, e a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, é que nós não podemos comer carne crua ou carne sem derramar o sangue do animal. Levítico 17:14, ele nos mostra novamente, ele enfatiza isso, quando a regra, essa lei vem então com uma forma da própria lei de Deus, dizendo que a vida de cada criatura é o seu sangue. E por isso nós não podemos comer carne com sangue. O que é comer carne com sangue? É uma grande discussão, mas praticamente a carne com sangue é a carne não kasher, de acordo com os judeus. A não kasher. Nós não comemos no Brasil carne com sangue. Há uma discussão sobre aquela questão até esqueci o nome, aquele que a gente cozinha no sangue e tal, tudo mais. Tem essa discussão sobre isso, mas a gente pode entrar uma outra hora sobre a discussão. Mas, em geral, o que nós comemos não é carne com sangue. Tem alguns que dizem, mas carne mal passada é comer carne com sangue. Não é. Não é. Por quê? Porque o que era carne com sangue que Deus está colocando aqui e que os judeus chamam de uma carne não kasher? É uma carne que ela não foi derramada. O que nós fazemos com a carne? Quando há o abate do boi, ou do porco, ou sei lá, de qualquer animal, mas vamos pensar no boi, nós cortamos então aquele animal, abrimos ele e deixamos ele pendurado. Por que pendurar? Porque esse sangue ele vai sendo então derramado, tirado da carne. Nós não comemos veia. Essa veia está seca de todo o animal. Todo o sangue foi derramado deste animal. Mas e esse sanguinho que tem na carne? Aquilo não é sangue. Aquilo não é sangue. Aquilo é um líquido vermelho, mas não é sangue. O que seria comer carne com sangue? Você cortar um animal, você matou um animal na rua, sei lá o que foi, matou um boi, por exemplo, na sua casa, e aí você corta um pedaço daquele boi ali, tira aquela casca e simplesmente coloca na brasa e aí você come. Aquela carne vai ficar dura, vai ficar ruim e vai ficar cheia de sangue. Ela não foi derramada. E aquilo é impuro, até mesmo para você comer. E é isso que o judeu chamava de uma carne com sangue. Então o que nós comemos não é carne com sangue. Então nós devemos entender o que seria então. E aí por isso que o versículo 5 diz, e todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas.
e a cada um pedirei contas da vida do seu próximo. A ideia aqui é então que Deus protege a vida, ele coloca essa regra também, de que se você matar alguém, ou se um animal matar alguma pessoa, este animal também deve ser punido com morte. A lei de Deus diz que se alguém derramar o sangue de um homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Os culpados de assassinato, eles devem ser executados de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque Deus está mostrando que somente Ele tem o poder da vida. Somente Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Na lei de Deus, então, se alguém matasse outra pessoa, se um animal matasse uma outra pessoa, este animal ou essa pessoa deveria ser morto. No entanto, se alguém matasse um assassino antes dele ser julgado pela lei, o vingador também deveria ser morto. Então, não era simplesmente, tal pessoa matou a outra, então eu vou matar ela. Não, ela deveria ser julgada de acordo com a lei. Então, o versículo 6 diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Por quê? Porque a imagem de Deus, o homem foi criado. O princípio que Deus está nos trazendo nesses versículos é que é Deus quem tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Deus coloca essas leis, pois Ele quer mostrar que ninguém tem o direito de tirar uma vida só pelo seu coração maldoso, seja de uma pessoa ou seja de um animal. No entanto, nós podemos sim, nós temos o direito de matar animais, derramar o seu sangue para o nosso alimento, para o nosso consumo, mas não com maldade. Ainda assim, matar um animal para o nosso consumo tem que ser em gratidão e reverência ao nosso Deus. Versículo 7, então, ele repete a lei: mas vocês sejam férteis e multipliquem, se espalhem pela terra e proliferem nela. Versículos 8 a 11, a gente vai passar um pouco mais rápido aqui nessa parte, mostra então a forma como Deus estabelece uma aliança com o homem, justamente mostrando que Ele é o protetor da vida. Versículo 8 diz, Deus diz a Noé e seus filhos que Ele vai estabelecer uma aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, ou seja, essa aliança também é para nós e com todo ser vivo que está com vocês. Ou seja, Deus ele dá essa lei, estabelece essa lei não só com Noé, não só com seus filhos, não só conosco, mas também com todos os animais que estão na terra. E qual é essa lei? Versículo 11 diz: estabelecerei uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus soberanamente prometeu uma nova aliança a Noé, aos descendentes de Noé e a todos os seres vivos. Deus promete nunca mais destruir a terra e os seus habitantes, até que o propósito da sua criação sejam plenamente realizados, até chegar então o fim, até Cristo voltar. Nunca mais toda a vida da terra será cortada pelas águas de um dilúvio. Essa promessa de Deus está de acordo principalmente com o caráter de Deus de preservar a vida. Ele é o responsável pela vida e pela morte. 1 Samuel 2,6 diz assim, 1 Samuel 2,6: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O que Deus quer mostrar, então, o princípio desta aliança que Deus faz com Noé, é dizer: sou eu quem tenho o direito da vida e da morte. Ninguém mais tem, a não ser eu. Você só pode matar um animal se for para o seu alimento, ou só pode matar uma pessoa se for pela justiça, pela lei. Do contrário, se você matar um animal ou matar uma pessoa simplesmente pelo seu belo prazer, pelo seu egoísmo,
a sua vida também merece ser ceifada. Deus está dizendo, eu vou preservar a vida de vocês. Não vai haver mais dilúvio, nenhuma outra vida será ceifada. Até que nenhuma outra vida será ceifada pelo dilúvio, até que chegue o fim do tempo. O Senhor está dizendo que Ele é quem mata, Ele quem preserva a vida. Ele tem o domínio, Ele protege e Ele também destrói. Por isso, no versículo 13 a 17, ele então mostra qual é o sinal dessa aliança. Qual é o sinal dessa aliança que Deus faz conosco? De 12 a 17, não de 13, de 12 a 17. E Deus então prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Essa aliança é feita conosco também. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então Deus disse que quando Ele trouxer as nuvens sobre a terra, quando chover e então bater o sol, aquilo que vai acontecer, que nós já conhecemos, vai haver então o arco-íris. Alguns discutem que talvez o arco-íris já existia, no entanto, Deus agora mostra que aquele arco-íris que já existia, Deus está dando um significado a ele. E alguns outros dizem que o arco-íris possivelmente não existia, porque ainda não havia chovido sobre a terra, apesar de haver nuvens. E então Deus muda, possivelmente, a ciência para que isso aconteça. Deus altera a ciência para que exista um arco. Deus tem o poder de toda a ciência e pode fazer aquilo que Ele bem quer. E este arco-íris, então, sendo um reflexo de uma luz, né, sobre a água, a luz solar sobre a água, mostrando então esse arco, seja nas nuvens, ou em lago, ou seja onde for, mas Deus está mostrando que este arco seria o sinal da sua aliança. É interessante que muitos teólogos, muitos estudiosos, trazem uma ideia do porquê ser um arco. Por que o arco-íris é chamado então de o arco, apesar do seu formato ser um arco, mas não é somente essa a intenção. Alguns alegam que provavelmente era para mostrar que o arco seria o arco pelo qual Deus atira as suas flechas de seus raios em direção à terra. O arco-íris é para mostrar tanto a ira de Deus, o poder de Deus, a ira de Deus contra a humanidade, mas sendo protegida por este arco tão belo. Salmo 18, versículo 4, diz que Deus atirou suas flechas e dispersou os inimigos com seus raios, os derrotou. Salmo 144, versículo 6, diz que Deus envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira suas flechas e faz-os debandar. E Abacuque 3,9 diz que Deus preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Por essa razão, possivelmente, Deus ele quer mostrar com um arco-íris que é tanto um sinal da ira do Senhor, que Deus ele é poderoso para destruir a terra. No entanto, Ele não vai fazer isso. Por isso é uma coisa tão bela, por isso é uma coisa tão maravilhosa, tão linda, para nos lembrar que todas as vezes que a gente olha para um arco-íris, é para lembrar que nós merecemos o juízo de Deus. Nós merecemos o arco, nós merecemos as flechas de Deus sobre nossas vidas. Merecemos a condenação. No entanto, nós somos protegidos pela aliança do Senhor sobre nossas vidas. Sempre que nós vemos então o arco-íris, devemos lembrar da promessa de Deus, que não falha. É claro, como eu disse, que o arco-íris, para alguns, é simplesmente um mero reflexo. Mas para o cristão, toda vez que nós vemos o arco-íris, nós devemos lembrar que Deus ele é um Deus que julga,
mas Ele é um Deus que preserva, que nós merecíamos sim a condenação do Senhor sobre nossas vidas, mas pela sua graça e pelo seu amor, Deus nos protege, Deus cuida de nós. Todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos a morte, todos nós merecemos o dilúvio. Mas ainda assim, Deus está dizendo, eu vou preservar a humanidade até o último dia. Esse sinal nos lembra o quanto Deus, Ele é um Deus irado, mas nos mostra o quanto Deus é um Deus maravilhoso e é um Deus bondoso. A grande ideia, então, resumo desse texto é que Deus é bom para aqueles que confiam na sua aliança, na sua misericórdia e na sua graça. Eu quero destacar 3 pontos sobre quem é Deus. Primeiro, Deus é o Deus da aliança. Deus é o Deus que faz uma aliança com a humanidade. E a aliança que Deus faz nos prova que Deus não mente e Deus não muda. Ele não é homem que faz promessas e que não cumpre. Ele não é como eu e como você, que faz muitas promessas no nosso dia a dia, seja para nossa esposa, para o nosso marido, seja para os nossos filhos, seja para quem for, para o nosso parente, para o nosso irmão. Faz muitas promessas no dia a dia e não cumpre. Deus não é assim. Tudo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. 2 Crônicas 6,4 diz assim, 2 Crônicas 6,4: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse. Então o texto continua. Mas a ideia é que Deus cumpriu, segundo a sua própria boca. Ele cumpre todas as suas promessas. Neemias 1, versículo 5, diz assim: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é fiel à sua aliança. Aquilo que Deus disse, Ele vai cumprir. No entanto, Deus também é misericordioso. Deus, primeiramente, Deus é o Deus da aliança. Segundo, Deus é misericordioso. Deus também não é que nem os homens que são maus e querem acabar com tudo e com todos. Eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando se eu tivesse algum superpoder, né? Se eu tivesse algum poder como os heróis aí da vida e etc. que a gente assiste em filmes. Mas eu tenho certeza que se eu fosse algum herói ou tivesse algum superpoder, eu não seria bonzinho. Raramente eu seria bonzinho. Porque o meu coração já é de querer destruir as pessoas. E se eu tivesse algum poder para destruir a vida de alguém, com certeza eu já teria feito. Mas com toda certeza. Só não faço pela misericórdia e graça de Deus de controlar os meus impulsos. Mas imagina se, sem impulso, a gente já faz tanta coisa. Sem impulso, talvez você já deu um soco em alguma pessoa. Sem poder, só no impulso, você já deu o soco em alguma pessoa, já jogou alguma coisa em alguém. Agora imagina se você tivesse algum raio laser nos seus olhos, ou fosse tão poderoso como o Superman ou algo parecido. Com certeza já teria matado algumas pessoas. A gente só não mata porque a gente não tem poder algum. Agora imagine se você fosse Deus. Não daria certo. Com certeza não daria certo. Agora Deus tem todo o poder. Deus tem muito mais poder do que qualquer herói que exista nos filmes. Deus tem poder para simplesmente, sem nem estralar os dedos, como Thanos. Ele tem poder para dizimar vidas. Ele tem poder para fazer o que Ele quer. Ele tem poder para simplesmente matar toda a humanidade. E Deus se ira com a humanidade. Deus está irado contra a humanidade. Deus está irado contra cada pecado que nós cometemos contra Ele. No entanto, Ele
não faz nada. Ele é misericordioso com aqueles que o temem. E a gente diz assim: Deus, mas eu prometo que a partir de amanhã eu não vou mais pecar. Eu prometo que a partir de amanhã eu não vou mais fazer isso. Aí chega amanhã, a gente comete o mesmo pecado que a gente prometeu que a gente não ia pecar. E Deus olha pra gente e diz: se eu quisesse. Ou se eu quisesse não. Se não fosse pela minha aliança. Mas eu prometi que eu não iria destruir. Eu prometi que eu não iria acabar com você. Então eu vou te manter vivo. Deus, ele nos pune, mas uma punição muito menos do que nós merecíamos. Como diz aquela música, né? Eu quero de volta o que é meu. Eu não quero de volta o que é meu mesmo, porque o que é meu? Porque o que é meu é o inferno, o que é meu é a condenação. Eu não quero restituir nada na minha vida, eu não quero de volta o que é meu. Porque o que eu mereço é a ira de Deus, mas Deus, ele é misericordioso. Lamentações 3, versículo 21 a 23 diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, e o que deve nos trazer esperança todos os dias é que graças ao grande amor de Deus é que nós não somos consumidos num piscar de olhos, pois que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Todo dia que você promete não pecar, Deus já sabe que você vai pecar. E Deus olha para você e diz: eu vou ser misericordioso, eu vou ser bondoso, e eu vou te punir, mas não da forma como você merece, porque eu sou bondoso. Você merece ser consumido, mas eu vou apenas te disciplinar. E terceiro, primeiro, Deus, ele é o Deus da aliança. Segundo, ele é misericordioso. E terceiro, ele é gracioso. Foi por meio da sua graça que Deus preservou a humanidade por meio de Noé. Foi por meio da sua graça que Deus fez a sua aliança. Foi por meio da sua graça que estamos vivos, e por isso a graça de Deus, ela é suficiente para nós vivermos. O que nós queremos, o que o nosso coração quer de Deus, é milagres, é curas, é bênçãos, é prosperidade. O que nós queremos é uma casa, é um carro, uma moto, é ter saúde financeira, é ter saúde física, é o que todos esses coaches da vida aí prometem e as igrejas neopentecostais prometem. O que nós queremos é isso. E eu quero isso. Sendo bem sincero, como eu gostaria de ter uma casa, como eu gostaria de não dever nada a ninguém, como eu gostaria de ter o meu cartão de crédito limpinho e só pagar no débito, ou como seria bom, só pagar as coisas no débito. Como eu queria chegar no final do mês e ter dinheiro sobrando. Como eu gostaria de ter mais coisas, de ter mais benefícios, de ter saúde física, emocional, de ter tudo. Nós queremos isso, nós gostamos dessas coisas. E Paulo foi assim. Paulo pediu para Deus o livrar de alguma doença, de algo que ele tinha, um espinho na carne que ele tinha. No entanto, 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus responde para Paulo, e essa resposta serve para nós também. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gostaríamos de ter todas as coisas? Gostaríamos. Mas a graça de Deus basta para nós. Ainda que a gente não tenha nada, ainda que a gente perca tudo, ainda que você não tenha saúde financeira, física, emocional, ainda assim, a graça de Deus basta
para a sua vida. A graça de Deus basta para que você possa viver. Ela é suficiente para nós. E o poder de Deus se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza. Justamente em nossa fraqueza. O que isso tem a ver com Noé? Deus quer mostrar para nós que a graça dele é o que nos mantém vivos. Eu gosto muito de uma música que diz: conta as bênçãos, o hino, né? Conta as bênçãos, dize a contação, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Sempre quando eu penso nessa música, eu realmente fico meditando. Quantas vezes no dia você conta as bênçãos que Deus te dá? Você consegue acordar, você consegue respirar, você consegue ter um pão, você consegue fazer tantas coisas. Quantas bênçãos você pode contar que Deus te dá? Tem um sol, tem uma chuva, tem um clima, tem um oxigênio, você não está no hospital, você não está de coma, tantas coisas que você pode agradecer ao Senhor. Por isso nós devemos, algumas aplicações para a gente encerrar, nós devemos ter uma nova perspectiva de que na realidade a nossa vida só não é pior porque Deus preserva a nossa vida diariamente. Devemos chegar ao final de mais um dia e agradecer porque Deus não nos matou, não nos consumiu, pois é Deus quem protege a nossa vida todos os dias. Devemos acordar todos os dias e agradecer por mais um dia que Deus nos deu, pois poderíamos ter morrido facilmente naquela noite. Se Deus quisesse simplesmente, sem nem você perceber, parar a sua respiração naquela noite, sem nem você sentir e simplesmente acordar no céu, se Deus quiser fazer isso, Ele pode. Mas Deus preservou o seu sono. Deus já parou para pensar que não é o muro da sua casa que te protege, não é trancar a porta do seu lar que te protege. Se qualquer pessoa quiser entrar na sua casa, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. A gente não tem tanta segurança. Mesmo que tivesse tanta segurança, se Deus quisesse que algum ladrão invadisse sua casa, ele vai invadir. E se ele quiser te matar no meio da noite, ele vai te matar. Mas o que faz com que você durma em paz? É saber que Deus está no controle, preservando a sua vida. Não é, a nossa proteção não está no muro, não está na chave. Eu já arrombei porta, nunca roubei, obviamente, mas não é tão difícil assim arrombar a porta. Alguns chutes apenas e você consegue arrombar. E a gente tranca ali com toda a segurança, fala assim, é isso que está me protegendo. Não é isso que está te protegendo. O que está te protegendo é Deus. É Deus quem protege a sua vida todas as noites. A gente pode simplesmente acordar e ter uma má respiração, ter uma arritmia cardíaca ali, ter um ataque cardíaco e morrer. E simplesmente acabar a nossa vida. Mas Deus nos deu mais um dia. Ao olharmos então para o arco-íris, nós devemos lembrar que Deus ele é bom, porque Ele não irá nos destruir mais com um dilúvio. No entanto, a aliança do arco-íris, ela se completa na cruz de Cristo, porque ao olharmos para a cruz de Cristo, devemos lembrar que Deus não somente é bom e irá nos preservar, mas que agora Deus é bom e irá nos salvar da maldição do inferno. Não é somente preservar as nossas vidas, mas agora salvar as nossas vidas da maldição, da condenação eterna. Não é preservar nossa vida de um dilúvio, mas é salvar nossa vida da maldição do inferno. Então, quando olharmos para um arco-íris, devemos lembrar que Deus é bom e que preserva a nossa vida. Mas a aliança do arco-íris, ela se completa quando olhamos para a cruz de Cristo, que nos lembra que Deus ele continua sendo bom
e que agora nós temos a certeza que não iremos mais ser condenados ao inferno. Que nós possamos lembrar, se você quiser abrir comigo e ler junto comigo, é importante que a gente leia no Salmo 121, versículo 8. Salmo 121, versículo 8. Eu quero encerrar lendo esse texto. Que aplica para nossas vidas em Cristo. Que diz assim: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Apesar desse texto ser usado de maneiras muito erradas, mas que nós podemos acreditar é que Deus, Ele protege as nossas vidas. Deus, Ele cuida das nossas vidas diariamente. Nós deveríamos ser consumidos, mas Deus está protegendo tanto a nossa saída quanto a nossa chegada, desde agora para sempre. Tudo que a gente faz no dia a dia só acontece sob a proteção, o cuidado do Senhor. Então que nós possamos lembrar dessas verdades, acordar os dias, agradecer ao Senhor, dormir e agradecer ao Senhor, viver sempre em gratidão à proteção, à misericórdia de Deus. Deus é o Deus da aliança, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Ele é bom para aqueles que confiam na sua aliança, na sua misericórdia e na sua graça. Pai querido, obrigado, meu Pai, porque nós não merecíamos a graça do Senhor. O que nós merecemos é a sua ira. O que nós merecemos é a sua condenação. O que nós merecemos é o inferno. Nós merecemos o dilúvio, mas por meio da sua aliança completa em Cristo Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Queremos, ó Pai, colocar os nossos corações diante de Ti e nos lembrar dessas verdades todos os dias. Se ainda há alguém aqui que não crê nessas verdades, que o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, abra o seu coração para crer que nós só podemos ser salvos do inferno por meio da sua graça derramada em Cristo Jesus. Sua graça sobre nós por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, nos ajude a viver essas verdades e a saber que é o Senhor o protetor das nossas vidas. Oramos pedindo a sua graça e o seu amor, pedindo a sua misericórdia todos os dias. Em nome de Cristo. Amém.